Poxa, alguém botou para gravar, foi bem a erro. Eu estava iniciando já. Melhor e-mail, né? Então, 22 alunos presentes. Vou só conferir aqui. Alan, Alana, Crisley, Eclis. Quem mais? Fabiana, Gabriel, Jaciane, Maria Eduarda Lira, Maria Eduarda Ribeiro, Maria Júlia, também conhecida por Maju, Maria Rosa, Marina Daniel, Naila, Orleane, PH, também conhecido por Pedro Henrique, Silvia, Soliane, Tuane, e eu vou tirar até um print, porque eu tô gostando de ver vocês aí dando a cara a tapa, e nós somos guerreiros, né? Então, crianças, vou espelhar de novo aqui, você já conhece, eu já passei isso para vocês. Eu botei esse slide lá no sala de aula, vocês viram? Eu botei lá, deixa eu procurar ele aqui direitinho, não é a curva, não. Não é o gráfico, não. Pronto, aqui, deixa eu ver. Certo. Vamos lá. A gente falou de matéria, definimos matéria, vimos o que é substância, vimos o que é elemento químico, vimos a relação deles, né? Verificamos alguma coisa de propriedades, propriedades gerais, propriedades específicas, né? Propriedade extensiva, intensiva e a organoléptica. Agora a gente vai falar das mudanças de estado físico, tá? Nós temos as 4 mudanças que nós conhecemos, fusão, ebulição, né? Tem um processo contrário, que é condensação, e aí tem a liquefação e a solidificação. Essa relação está fundamentada com absorver e perder calor, né? Quando nós estamos relacionando ao sentido direto, está absorvendo, então é a reação endotérmica. Quando fazemos o sentido inverso, está perdendo energia, né? Está liberando energia para poder ocorrer aí a mudança de estado, né? No caso aí a agregação, a fase, né? Do elemento. Enfim, deixa eu espelhar aqui para vocês. Já é uma segunda parte, então vou ter que ficar sempre atualizando esse slide, né? Porque eu não vou destrinchando ele, eu vou aumentando a quantidade de slides até a gente desenvolver essa parte aí de matéria. Tá estranho porque eu estou ouvindo no celular e tem uma diferençazinha, né? Deixa eu ver se vai aparecer aí. Já tá, vocês estão vendo aí já? Pronto. Sim. Apareceu, né? Deixa eu tomar aquela velha água que minha garganta já não é a mesma. Então, mudança de estado físico. Tem exemplo aí, lembrando que esse material eu tirei do Bernoulli, tá? Então, quem tem o Bernoulli vai acompanhar essa mesma formação de ideias, tá? Então, nós temos aí as 3 mudanças, os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Aí vocês perguntam, professor, nós vamos trabalhar com plasma? Não. Aí nem não pergunta do plasma, que é o 4º estado. Tem até o 5º estado, o Eclis fala muito sobre isso, né? Vocês podem falar aí com o Eclis, que ele conhece muito isso daí. O que nós vamos trabalhar, o que interessa para a gente no Enem, é desenvolver aí a questão dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Cada um tem sua característica, cada um está relacionado aí à cinética das partículas, né? Não só a questão da cinética, mas também como energia potencial, tá? Está vinculado aí com a mudança de estado. Todos os 3 vinculam com temperatura, vinculam com pressão, perdão. Então, todos eles têm a mesma relação e nós vamos trabalhar isso agora. Na verdade, vamos relembrar isso daí, né? Vamos relembrar. Então, veja aí. Quando eu falo, por exemplo, saindo aqui do estado sólido para o estado líquido, tenho aqui o sólido, eu quero fazer o sólido passar para o estado líquido. Tem que acontecer agitação de partículas.
né? Então, as partículas vão ter que se agitar. No estado sólido, especificamente, essas partículas estão bem próximas, né? Estão próximas. Eu não estou falando da água ainda especificamente, mas as partículas estão bem próximas e elas têm aí o que nós chamamos de energia cinética presente. Mas vocês podem dizer assim, professor, mas energia cinética não é movimento? Então, se elas estão próximas, elas não vão se movimentar. Elas têm movimento, gente. Não é só esse movimento relacionado à rotação, né? Ele também vibra. A água vibra, né? As moléculas relacionadas aí ao estado sólido, especificamente, elas também têm vibração. Obviamente que é um movimento bem mais calmo, bem mais suave, né? Bem mais controlado, justamente para não perder tanta energia e para manter ali a sua formação, a sua estabilidade. O estado sólido, ele é mais estável em relação à estrutura, né? Quando a gente fala de sólidos, ele tem a sua forma definida, diferente do líquido e diferente do estado gasoso, que ele vai, como é que eu digo? Ele vai ter a forma de onde ele está sendo depositado, por exemplo. Né? Então, tanto no estado líquido quanto no gasoso, eles são mais afastados, tem aí uma certa maleabilidade entre as suas partículas, facilitando aí, e inclusive mexendo com sua densidade, né? Mexe com sua densidade, que é aquela propriedade que nós trabalhamos. Então, o movimento cinético, ele está relacionado com a absorção de energia. Então, o estado sólido, para passar para o estado líquido, ele vai absorver, e o que vai acontecer com a energia cinética? Ela aumenta, e a potencial vai diminuir. Professor, mas que energia potencial é essa? Porque quando eu falo de soma de energias, a potencial ela é vinculada. Um exemplo que eu posso dar sobre energia potencial. Você tem aí uma rocha de 300 toneladas no pico de uma montanha. Por que ela não vai rolar? Né? Se lá o vento é mais forte, tem a questão do intemperismo, o pessoal da geografia sabe melhor do que eu, justamente pela energia potencial. Ela impede que isso aconteça, né? Então, isso não é diferente com as partículas intermoleculares, não vai ser diferente. Deixa eu tirar bem aqui esse negócio que eu fico me ouvindo e pronto. Qualquer coisa aí, vocês falam que eu vou ouvir aqui no computador. Porque eu preciso ter um retorno aqui, né? Essas coisas de cinema. Então, crianças, esse movimento intermolecular é fundamental para que a gente possa entender. E ele está vinculado aí, ó, as moléculas que vocês estão vendo, ela tem alguns movimentos que é o que nós chamamos de vibratório, né? Ela vibra, e eu posso dar um exemplo para vocês, o que acontece com a pipoca no micro-ondas, né? Quando você coloca lá aquela pipoca, você fica observando ela instantaneamente se transformar, né? Naquele negócio maravilhoso que todos gostam, né? Ela faz esse movimento dentro da semente, um movimento de vibrar, ela vibra, né? Recebe as ondas, né? No forno micro-ondas e vai ocorrer aí o processo de vibração. E aí tem a transformação da pipoca, mas não tem só essa, né? Não tem só a vibração, também tem a elasticidade, ela pode ter esse movimento aqui de elasticidade. Tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver quem é. Não dá mais para ver. Desistir. Deixa para lá. Se quiser voltar, estou aqui. Então, tem esses movimentos que nós temos que vincular, os vibracionais, os rotacionais, os translacionais. Então, todos eles estão vinculados para os estados. Óbvio que esses movimentos, eles ocorrem de maneira muito mais na aproximação existente entre as partículas do que especificamente no estado gasoso. O estado gasoso é o estado onde as partículas estão livres, né, e não tem tanta relação direcionada ao potencial. A cinética é totalmente aumentada, e não é à toa que quando eu estou no estado gasoso, então é por isso que vocês precisam se atentar à diferença entre vapor e gasoso, tá? Não tem vínculo direcionado, tá? Vapor e gasoso são totalmente diferentes, então está muito mais relacionado ao aumento total da cinética em relação ao potencial das partículas, ok? Gente, qualquer pergunta, por favor, me façam. Eu estou aqui e eu estou
mais perdido do que segue tiroteio agora com o meu computador travando aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas está travando. Eu não consigo movimentar o mouse, agora sim. Certo, aqui é o movimento, os movimentos de rotacionais que eu falei para vocês, né? Movimentos rotacionais que também... Tá alguém pedindo para entrar, mas eu não vejo essa pessoa. Eu não vejo. Se tiver alguém no grupo de vocês pedindo para entrar, ó, diga o professor me aceitar, diga para ela tentar de novo, porque eu peço, eu ouço aqui a tentativa, mas não vejo a pessoa. Sim, voltando aqui, né, o movimento de rotação que ela pode fazer entre o próprio eixo ou entre as partículas, vai depender do tipo de partícula especificamente, para ter aí esse movimento. Tá ok? Vou dar uma passadinha aqui. Então vamos lá para o estado sólido. No estado sólido, as partículas vibram com baixa velocidade, é o que eu falei para vocês, justamente porque elas estão bem compactadas, né? A gente vai ver, inclusive, que a água ela tem um estado sólido totalmente diferente das outras, então a água ela tem algo diferente, né? Especificamente porque ela, no estado sólido, ela forma uma estrutura hexagonal, e nessa estrutura hexagonal, ela tem espaços vazios que, inclusive, modificam aí a questão densidade, né? Porque vai ficar a presença de ar, né? Nas moléculas de água. Não é à toa que mamãe falava assim, até minha esposa diz isso, ó, tu não enche a garrafa até a boca, não, porque o gelo, ele vai quebrar a garrafa. Isso é fato, é expansão, não é isso? E essa expansão está vinculada justamente a essa característica que a água tem. Ela mantém espaços, né? Ela vai abrir de maneira diferente do que a compactação que eu vou mostrar para vocês, né? Dos sólidos em questão, tá bom? Então, veja aí, ó. Então, ela tem uma baixa rotação, né? Essa questão de rotação. Então, baixa energia cinética. Então, a energia potencial dela é muito maior, né? A energia potencial é muito maior, justamente. Isso não quer dizer que elas não estão se movimentando, elas estão assim, ó. Né? Então, por exemplo, se eu quero quebrar uma caneta, né? Eu vou quebrar aqui a caneta, vou quebrar um lápis. Aí eu vou ter que fazer a relação de repulsão entre as cargas existentes lá. Mas a movimentação da partícula é muito diminuta, né? A cinética é muito baixa, muito pequena, está muito mais relacionado a uma vibração também não tão boa, mas sim a energia potencial que faz praticamente com que essa partícula permaneça ali naquele estado e é considerado um estado de mais estabilidade, né? Então, como as forças de atração entre as partículas são altas, esse é o estado de menor energia interna, né? Energia interna é justamente o que eu falei para vocês da relação entre energia cinética e energia potencial, né? E a gente vê isso também lá na fisicoquímica, falou de energia interna, está relacionada aí com as entalpias da reação, né? Então, aqui vocês vê a compactação existente no estado sólido. Então, o estado sólido, ele é bem compacto, né? Então, você vê que a proximidade deles é muito grande. Então, aqui a cinética, vamos botar assim, ó, energia cinética aqui, ó, é pequena, né? Diferente da energia potencial, que é grande, também com a questão aí dos movimentos, né? No caso, os movimentos aí de atração entre as partículas, tá? Então, aqui é a definição do estado sólido. Lembrando que esse estado sólido, ele tem forma definida, a forma dele é definida, ele não precisa de um local para eu poder definir essa forma. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é do próprio íon, o próprio íon relacionado ao NaCl. Ele tem uma forma definida, ele é um sólido relacionado ao cubo, né? Ele forma um cubo perfeito, ok? Então, você está com... Até falei isso para vocês lá em relação a mistura homogênea entre sal e açúcar refinado, né? Então, ele forma um cubo perfeito, ele tem sua forma definida relacionada aí ao seu sólido, tudo bem? Já no estado líquido, né, a presença de movimentos translacionais confere ao estado líquido formas variáveis, no caso, ele vai ter variação da sua forma, e aí eu vou definir uma forma para um determinado líquido no recipiente onde eu vou colocar esse líquido. Então, você coloca o líquido, ele vai ficar com a forma da garrafa, com a forma da bacia, então, ele vai assumir a forma de onde ele está sendo, vou dizer colocado, né, para ficar uma linguagem mais coloquial. Então, ó, a grande proximidade, no caso entre as partículas, torna o líquido praticamente incompressível, não é isso? Lembrando que os líquidos também têm as suas dilatações, né, alguns anos atrás,
motoristas de caminhão de combustível, eles, conhecedores dessa dilatação dos líquidos, né, aumentou demais a temperatura, a tendência é que eles dilatem, não é só os sólidos, não, acontece também com os líquidos. E aí eles faziam internamente lá no tanque de combustível, né, que eles vão levando no caminhão, deixavam espaços onde esse combustível ia se dilatar, com o calor do momento, né, como ele vai viajando, né, levando, então ele se dilatava e ficava preso, né, justamente nessa compactação que eles fizeram. E aí eles despejavam lá onde tinha que despejar o combustível e vendiam o que ficavam retidos pela questão aí da dilatação que também acontece com os líquidos. Tá vendo aí, PH? O pessoal pensa, né? O pessoal utiliza a ciência para o mal, né? Então, hoje já não existe mais isso, né? Se você compra um caminhão e quer trabalhar nesse ramo, você passa por uma vistoria no seu caminhão para poder verificar a existência de espaços, né, em relação aí à dilatação desses líquidos. Então, ó, ele é incompressível, eu não vou conseguir fazer a compressão nele, pois é necessário uma pressão muito elevada para produzir a redução de volume muito pequena, né? Então, ele fica incompressível por esse sentido, por esse motivo. Então, nós temos aí, você vai observar que agora nós temos mais espaço, e aqui nesses espaços, nós temos aí uma movimentação. Essa movimentação é justamente aumentando aqui a cinética. Ó. A energia cinética, ela começa a aumentar, né? Ela começa a aumentar. Aqui nós não estamos mais relacionados apenas nos movimentos de rotação e vibração. Não só mais a rotação e muito menos a vibração. Agora, a cinética faz parte aqui direcionada e diretamente aí essa questão da incompressibilidade, né? Vou dizer assim, né? Incompressibilidade, né? Tá certo dizer assim. Então, vai aumentar pela questão da cinética. As partículas se afastam, não é? Então, se afastam, tem mais espaço, não vai haver mais competição, né, na questão energética da coisa, e vai ter um movimento mais livre, não é isso? Não é à toa que ele vai assumir aí as formas, por isso que líquidos são de formas variáveis, tudo bem? Prosseguindo aqui, já no estado gasoso, ó, bastante diferente demais, possuindo forma e volume variável. Então, a forma dele e o volume também está vinculado aonde ele vai ser depositado, tá? Como ele precisa se movimentar, eles são chamados livres, né? Eu estou falando de estado gasoso, tá ok? Então, muito cuidado com vapor, estado de vapor e o estado gasoso. Eles são diferentes. Ah, professor, mas lá eu li no livro que tinha lá com gasoso? Não. A gente vai ver isso quando estiver falando lá nos gráficos de aquecimento. Gráfico de aquecimento, para se tornar gasoso, eu vou ter que passar o que nós chamamos de temperatura crítica e pressão crítica. Mais especificamente num fluido crítico. Então, o gasoso ao pé da letra, dificilmente ele retorna ali no processo de se transformar novamente para o estado líquido, como acontece com o vapor, que é chamada condensação. Todo mundo diz, eu estou falando de um líquido, qual o processo que está voltando, né? O processo exotérmico. A gente vai falar, é condensação. Não, ele não condensa, tá? Ele não condensa. Você pode pegar qualquer gás e colocar o gás na frente de uma panela ou de uma tampa de panela que esteja uma temperatura mais baixa. Ele não vai condensar, não condensa, tá? Até porque o gás, ele quer estar livre, ele é o livre estou, né? Ele quer estar livre. Ele não quer estar preso a ninguém. É lógico que ele quer ter a cinética, é lógico que ele quer fazer choques, tá? Mas a relação deles são totalmente diferentes. Tudo bem? Como o Enem é sacana, é muito bom a gente ficar esperto com essa diferença entre vapor e gasoso, né? O estado de vapor e o estado gasoso. Mas eu posso, por exemplo, quando eu falo da relação de ebulição, né? Fala assim, ebulição. Ebulição é justamente a passagem do estado líquido para o estado vapor, né? Ó. Mas eu tenho não só a questão de ebulição, eu tenho a calefação, que a calefação, inclusive, para vocês que viajam aí para os países frios, né? Como aí Nova York, né? Vocês vão aí para o Canadá, né? Ela vai, o processo é justamente o que o PH falou,
É um processo rápido, acelerado. Vai ter alta temperatura, que ele vai fazer a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor, né? E fazendo um aquecimento, até porque se ele está no estado gasoso, o aquecimento vai ser mais rápido, né? Ele não vai ter aí todo aquele procedimento de quebrar molécula, para daí depois liberar a sua energia, não. Ali é um processo mais rápido de aquecimento. Então, nós temos a ebulição, nós temos a calefação, nós temos a própria evaporação. Não é que a gente fala, evaporação é diferente? Não, é a mesma coisa, tá? A diferença é, como o PH falou, a calefação é mais rápida, né? A calefação é rápida. A calefação é rápida, já a evaporação e a ebulição, elas entram aí na questão de esperar o aumento da temperatura aí gradativamente. Então, são coisas que nós temos que estar sempre lembrando, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar uma mexida aqui, para não... eu sei que vocês vão querer... Opa, passei, desculpa, passei aqui. Não, deixa pra lá, eu vou apagar aqui, tá? Não tem problema não, tá sendo gravado, vocês veem. Que horas são aí, por favor, se tiver alguém para poder pelo menos dizer no chat que horas são, que fica melhor para mim. Eu tô para não perder o tempo, meu relógio não tá muito legal, não. Então, praticamente toda a energia... Oi? 8h24. 8h24, tá indo com passa rápido, valeu, PH. Praticamente toda a energia das partículas gasosas é energia cinética, né? Então, a cinética lá tá exacerbada. É movimento, né? Movimento. As partículas são livres, as partículas são soltas. Tem a questão aí delas relacionarem agora, não mais com movimentos translacionais, não mais com movimentos rotacionais e nem vibratórios, tá? Mas muito com a cinética, muito com o movimento. São livres, né? Então, essa energia cinética, né, e no caso as forças de atração entre as partículas são baixas, né? Porque as atrações, tá? Não a cinética. A atração entre as partículas são baixas. Elas se tocam, por exemplo, você tem no recipiente, você tem aí o gás iodo, né? Se eu botar aqui embaixo, tá? Você tem o iodo aqui, que tem o gás hidrogênio lá também. Né? Então, aqui vai haver o choque entre eles e vai produzir isso aqui, né? O ácido iodídrico. Porque quando eu falo das partículas, eu estou dizendo que as partículas, elas precisam ter o que nós chamamos de choques perfeitos. Como é que seria o choque perfeito? Tá? Como é que seria o choque perfeito? É justamente essa interação aqui, ó, dos hidrogênios, diretamente com o iodo formando aqui, ó, formando isso, né? Ó. Não é verdade? Então, aqui é juntar um pouquinho mais. Pronto, por isso que eu tenho dois HI formados, porque houve o choque perfeito. Agora, se eu tivesse colocado assim, se tivesse o direcionamento do hidrogênio e eu tivesse o iodo assim, não teria reação. Aqui não vai ocorrer reação, não ocorre. Não há formação. Então, é por isso que diz, né, que no estado de cinética, né, ele está mais desenvolvido, e aí vai haver a diminuição aí, no caso, aí, das atrações entre as partículas. Elas precisam se chocar, e para isso eu preciso fazer o direcionamento, que é um dos nossos outros conteúdos aí, tá? Mais para frente, obviamente, né, mais para frente a gente vai falar sobre cinética, que eu acredito que vocês viram lá com o Mestre dos Anjos. Ali são as partículas livres, ó, você vê que elas estão soltas, né, estão separadas, a cinética aumentada, o potencial diminuído, a rotação e translação não convém aí, justamente porque nós vimos que essa energia é a fundamentada para esse estado, a formação desse estado. Tudo bem? Prosseguindo aí, ó, opa, chegou no que eu tinha falado, diferença entre gás e vapor, o professor faltou um izinho ali, tá bom, depois eu coloco, tá? Depois eu coloco o izinho lá em cima, né? A diferença era para ter colocado assim, um xizinho, ó. Feito assim, ó. Né? Gás versus vapor. Então, ó, quando a gente fala de vapor, a gente tem que lembrar que vapor, ele ainda tem resquícios do estado líquido. Ele ainda não chegou numa temperatura crítica, ele ainda não desenvolveu a questão do aumento total da cinética. Tá? Eu ainda tenho esse processo. Então, o estado de vapor, quando ele retorna, tá? Quando ele vai retornar no chamado processo exotérmico, a formação, perdão, é uma condensação. Ele condensa. Por quê? Por que ele condensa? Porque ele ainda tem
tem líquidos, né? Ele tem gotículas, tá? Então ele vai condensar. Ele não liquefaz, ele condensa. Ele condensa. Já o gás, não. O gás, o processo exotérmico, a passagem lá, né, do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, que acontece especificamente com o gelo seco, ele é uma liquefação. Então, gás faz liquefação. Então, vocês não podem esquecer nunca mais disso, tá? Vapor, evaporar, calefação, tudo é aqui, ó. Tudo é aqui, ó. Condensação. Agora, se eu estou falando de um gás, o Hércules está lá na casa dele, sem fazer nada, ele vai lá na geladeira e ele quer produzir o gelo seco. Ele quer produzir o gelo seco. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o CO2, que é um gás, né, ó. O gelo seco é o CO2. Pega o CO2, aplica no CO2 uma pressão, né, ó, vai a pressão no CO2, vai aplicar a pressão, e vai haver a passagem desse estado gasoso aqui, ó, e a transformação dele para o estado sólido. Ah, professor, ele passa pelo líquido? Passa, em alguns casos passa, mas a pressão tem que ser realmente muito grande, tá? Então, esse processo aí de liquefazer é o processo vinculado aos gases, tá? Vincula-se aos gases e nós temos a relação e a diferença deles, tudo bem? Eu acho que vocês lembram naquela questão das mudanças, né? Vocês lembram como é que eu consigo definir qual é o estado físico de um elemento, né? Se ele é sólido, se ele é líquido ou gasoso, relacionado aí à temperatura ambiente. Vocês lembram disso, não lembram? Eu falei isso para vocês no 8º ano, falei isso para vocês no 9º ano. Não sei se eu falei no primeiro, que o primeiro foi físico-química, acho que não falei não. Né? Mas eu falei isso para vocês muito. Lembra aquela questão de justamente falar aí que a temperatura ambiente, se ela tiver entre... Deixa eu voltar aqui. Só coloca aqui essa informação para vocês. Que eu não coloquei, mas é bom falar. Vou até colocar aqui essa observação. Ó, se eu tenho aqui a temperatura ambiente, se ela for menor que a temperatura de fusão e, obviamente, que a temperatura de ebulição, então aqui o estado... Então, tudo aqui é vinculado à temperatura ambiente, tem que estar sempre ligado nela. Então, o estado físico vai ser o quê? Vai ser sólido. Lembraram disso? Se a temperatura ambiente, se ela estiver entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, aqui é o que? É líquido. 9º ano, aí o pH dizendo 9º ano. E se a temperatura ambiente for maior que a fusão e maior que a ebulição, então aqui é o quê? É gás, né? Então aqui é gás, né? Então essas informações aqui, ó, são de alta importância. Esse ano o Bernoulli não mostrou isso pra gente. Acho que eles falaram tanto e cansou de mostrar essa relaçãozinha aqui. Então, é importante vocês lembrarem disso. Lembrem disso. Se a temperatura ambiente for menor que a temperatura de fusão e de ebulição, óbvio que vai ser mostrado para vocês, né? Aí você vai dizer, é sólido. Se ele está entre a fusão e a ebulição... Oi? Tem no livro. Tem? Eu não observei. Na página 45. Opa, é bom, é importante. Deixa eu olhar aqui, 45. Ah, tá lá embaixo, né? Ah, muito obrigado. Foi a Orleane. Valeu, Orleane. É porque eu não tinha reparado, tá? Eu vou muito mais para as questões, né? Eu olho muito mais as questões. Mas, de qualquer maneira, é bom relembrar, né? É bom relembrar esse sinal de que a informação que eu dei para vocês, ela continua, né? A informação ainda continua. Mas vamos prosseguir aqui. Olha os nossos estados aí, nossos amigos. Né? Então, você vê que a alteração de pressão vai modificar muito isso. E é bom a gente falar sobre isso quando estiver falando lá dos gráficos de aquecimento, a gente vai ver a questão da patinação no gelo, né? A gente vai ver a questão da propriedade coligativa que está relacionada com algum elemento que entra num estado de ebulição, está vinculado com a pressão. Então, a pressão é um dos fundamentos aí relacionados aí nas mudanças do estado físico, não só a temperatura, a pressão também. Né? Então, nós temos aqui a fusão,
todo mundo conhece, né? Ó, sair do estado sólido para o líquido e a vaporização, né? Então, veja que nós estamos fazendo a relação direta do estado sólido para o gasoso, que é justamente a sublimação, e nós temos aqui professor, mas confunde dizer que é sublimação. Confunde. Tem algum erro colocar um ré-sublimação? Nos livros mais antigos, até mesmo nesses atuais, eles ainda continuam botando assim, ó, ré-sublimação, ainda continuam. Ainda tem essa especificação. O Bernoulli é porque ele é um pouquinho mais, quer ir um pouquinho mais além e diz que isso é sublimação também, não tem problema dizer isso, tá? Você só tem que estar lembrando que essa primeira sublimação aqui, ó, ela é endotérmica. Que é isso? Ela está absorvendo calor. Essa primeira é endotérmica. Essa segunda é que vai ser a exotérmica, aí sim. Tá? Então, um dos principais pontos é você lembrar disso daí. Tá? Uma é endotérmica, outra é exotérmica. Se você lembra, você não vai confundir. Lembrando que o estado gasoso, ó, por isso que diz liquefação ou condensação, só que a liquefação é para quem? É para o gás. E a condensação é para quem? Vapor, tá? Condensação é vapor, tá ok? Liquefação é gás. E aí nós temos as passagens diretas, que é a ressublimação, e o processo de solidificação que nós conhecemos. Então, é só para a gente relembrar mesmo os estados físicos, né? Ó, até coloquei aí, vaporização pode ser dividida, ó, evaporação, que eu já tinha falado, a própria ebulição, e a calefação, que a calefação é a que é mais rápida, né? Ela vai fazer o processo aí mais rápido. Inclusive, foi informação do nosso amigo pH, não é isso? Então, evaporação, ebulição e calefação. Como ocorre a evaporação? Bora ver, ó. Em todos os sistemas, as partículas constituintes não possuem a mesma energia cinética, ou seja, há uma distribuição não uniforme de energia das partículas que compõem a amostra. Então, porque tem energia que tem molécula que vai bater na outra e vai ter uma energia, né, sendo trocada entre eles. Mas tem outras que se tocam e não tem essa mesma formação. É justamente o que eu falei para vocês de choques diretos, né? Então, tem uns que só passam próximas assim, não tem um choque direto, então a energia não é a mesma. Então, bora ver o gráfico aí, bora verificar essa questão de energia cinética média, né, ou aumentada, ou justamente o escape. Esse escape é quando ele está entrando realmente, esse escape que vocês estão vendo aqui, ó, é quando ele está entrando realmente na evaporação, tá? Evaporação. Aí eu posso arremeter para vocês aí a questão das propriedades coligativas, né? Então, a propriedade coligativa tem uma relação por que a roupa seca à sombra, não é isso? Então, o escape relacionado à roupa seca à sombra, ela é mais demorada. Então, a liberação desse vapor, ela vai ser mais demorada, porque a energia cinética dela vai estar muito aumentada, né? Chamada energia cinética média. Ela vai estar muito aumentada. Por quê? Porque ela não tem aí o fator pressão, né, para poder acelerar essa reação, não tem esse fator pressão, e a temperatura não é tão alta assim, porque nós sabemos que temperatura e pressão, elas andam de mão dadas. Então, nós precisamos fazer essa relação. Então, se você for observar aqui, ó, isso daqui é o que acontece, quando você esqueceu de lavar a roupa de manhã, a farda para ir para a escola, né? Aí foi lavar à noite. Eita, droga, tem que lavar a farda ali. Botou lá à noite e deixou empendurada na cadeira com o ventilador ligado na direção dela. Vai demorar demais. Olha como é que tá aqui, ó, em vermelho. Saudade desse tempo, né, PH? Olha como é que está em vermelho o escape, ó. Você tá notando que ele tá levando em consideração aqui não só o tempo, né, ó, não só um tempo, mas também a pressão que o ventilador está exercendo, ela não é tão perfeita assim, porque essa pressão é a relação que tem na superfície lá da água, né? A superfície da água vai receber essa pressão, vai fazer com que as partículas vibrem, que as partículas se liberem e entrem aí no estado de escape. Então, elas vão evaporar. Se você for notar, aí você viu que está demorando, foi o que você fez, você pegou lá a roupa e colocou lá atrás da geladeira, né? Colocou lá atrás da geladeira. Chegou na escola, tava toda assim, a farda, né? Ó. Com um risco aqui no meio, né?
Mamãe fazia assim, não era à toa que era o garoto geladeira, mas tudo bem. Vocês vão notar o seguinte, que houve a diminuição aqui da energia média, tá vendo, ó? Vocês notam que houve o abaixamento aqui, tá vendo, ó? Ela abaixou aqui a energia média, né, ó? E aumentou o escape, tá vendo o escape aumentado aqui, ó? Aumentou o escape, fazendo com que a evaporação acontecesse mais rápido, né? E aí a roupa enxugasse a tempo, para que você pudesse chegar e assistir a aula aí do nosso amigo Leonardo o Belo, né? Nosso amigo Leonardo Belo, que está aí de volta a casa, e que ele seja muito bem-vindo, né? E nós estamos aqui para dar aquele velho abraço e apoio ao nosso amigo e professor. Deu para entender essa questão aí, né? Da questão do escape. Então, quanto menor a energia média, a energia cinética média, maior vai ser o escape. Consequentemente, vai evaporar muito mais rápido, né? E a formação da vaporização ocorre nesse processo. Tudo bem? Agora vamos praticar, né? Vamos praticar que o Enem tá vindo aí. Página 46 e 47. Atenção, deixa eu ver se meu relógio tá certo. 8h39, tá certo com o de vocês aí? Qualquer coisa me chame a atenção. Bora lá. Primeiro aí, exercício de aprendizagem. As tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas, etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas, devido à mudança de estado físico ocorrido durante a sua aplicação. Representando as moléculas como simples esferas, a figura que esquematiza a transformação desse estado físico mencionado anteriormente é... Então, essa sublimática, o que vem a ser essa sublimática? É porque está ocorrendo um processo de sublimação, né? Essa sublimática aqui, ó, está relacionada à sublimação. Não é isso? É relacionado a uma sublimação. O Alan já está dizendo que é a letra D. Né? O Alan já está dizendo que é a letra D. Então, se a gente for ver, aqui, ó, se você for notar, a gente tem aqui a relação do estado líquido, né, ó, tá um pouco mais maleávelzinho o movimento. Aqui é líquido e aqui é o quê? Aqui é gás, né? Aqui é gás. Aqui é líquido. E esse outro mais compactozinho que é? É sólido, não é não? É sólido, compacto. Tá compacto, é sólido. Na letra D, é o processo contrário, aliás, é o processo de fusão, né? Aqui é a fusão. Vou colocar aqui, ó. É a fusão, aqui é o estado sólido, e aqui vai ser o estado o quê? Líquido. E aqui a relação direta, né, a passagem direta do sólido para o gasoso, é justamente a sublimação que a questão está relacionando. Letra D de danadinhos. Valeu, Alan. Valeu, Alan. Alan, eu estou falando Alan porque eu vi aqui, tá, gente? Na tela ele colocou letra D. Se alguém colocou de novo, vocês me perdoem. Ah, então, letra D é questão fácil, né? Questão Cefet Minas, né? Nem existe mais Cefet, aqui dá tempo o diabo era menina essa daqui. Com certeza. Vamos ver aí agora, Alan. E PH e Orleane e os outros alunos que estão presentes aí. Eclis, cadê o Eclis? O Eclis está muito calado, vocês estão notando isso? Estou aqui, professor. Ah, ele está aqui. Grande Eclis. Rapaz, o seu estúdio aí é bem, hein, Eclis? Rapaz, o Eclis, ele tem uma... Ele é da classe média alta, né? Quase isso. Marina Daniel, tudo bem? Marina Daniel, olha a Maria Rosa, Rosa Madalena. Maria Rosa, como é que tá, meu filho? Você tá lembrando dessas coisinhas aí? Tá dando para lembrar? Vocês estão lembrando? Tá dando para lembrar? Ótimo. Então, vamos lá, vamos para a questão. Vamos voltar aqui. Considere quantidades iguais de água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Vocês estão vendo que de plasma a gente não fala, né? Só fala dos 3 estados que nós trabalhamos desde criancinha. Então, vamos relacionar o esquema a seguir. Tem o esquema 1, 2, 3, né? A água sólida, não é isso? O caso, o gelo. A água líquida e a água no estado gasoso. Então, nós temos aí as interações. Vamos lá. O processo 1 é denominado condensação. 1 aqui, ó.
Um é condensação, aqui é sólido, e aqui é gás. O 1 não é condensação. Condensação, vamos lembrar, a condensação, ela é um processo né, ó. Ela é um processo exotérmico, e ela está relacionada, foi que houve, por que não está riscando? Por que não riscou? Foi que houve. Foi que houve neném, por que não riscou? Então, já sabemos que ele é um processo exotérmico e que ela é uma relação inversa, né? Ó, a relação inversa, ela está vinculada aqui embaixo, ela sai daqui para lá, voltando, né? Do estado de gasoso para, ou no caso, estado de vapor, né? Isso, para o estado líquido, né? Para o estado líquido. Então, um é o quê? É uma sublimação, né? Não? Um é sublimação. Então, aqui é falso. Coloque aí, falso. 2. O processo 2 envolve absorção de energia. O 2, ele está absorvendo energia? O 2 está absorvendo. Veja que aqui é líquido. Está indo para o sólido. O processo inverso, crianças. Processo inverso, ó, aqui é o processo direto. E aqui é o processo inverso. Não é isso? Ó? O sólido para o líquido. E o líquido para o gasoso. Tá? Então, aqui é direto, aqui é endo. Aqui também. O inverso é aqui, ó, exo. Né, ó? Exo. Então, crianças, se ele está dizendo que o 2, esse processo 2, é daqui do líquido para o sólido. Então, ele não está absorvendo energia, ele está liberando, né? Então, é falso também, tá? Ele está havendo uma liberação de energia, então é falso também. Tá ok? Então, para ele sair do estado líquido para o estado sólido, ele vai ter que liberar energia. Vocês nunca viram isso, não? Que gelo queima, né? Inclusive, acho que foi o Ex que falou isso. Foi o Ex, quando você era bem pequenininho. Então, o gelo queima, ele libera energia. Se você se aproxima do gelo aqui, ó, você sente, né? Você consegue sentir ali a energia sendo emanada do gelo, tá? Então, é um processo exotérmico, tá ok? O 3... O processo 3 é acompanhado por uma diminuição de densidade. No 3, tá aqui, ó. Tá diminuindo a densidade aqui. Gente, lembra, densidade o que é? Massa sobre o volume. Não é? Massa sobre o volume. Essa densidade, ela vai aumentar especificamente quando eu estou com minha massa, né, aumentada, e essa massa, se essa massa aumenta, né, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o iceberg, né, o iceberg, ele tem uma massa absurda, né, não? A massa dele é absurda, e aí ele não afunda. Por que ele não afunda? Quem que sabe me dizer por que o iceberg não afunda? Justamente porque a água tem aquela estrutura hexagonal que eu falei para vocês, tá? Então, ele não vai afundar por isso, tá? A densidade dele é menor em relação à sua extensão, a seu volume. Mas aqui, no 3, me digam, sem medo de ser feliz, é verdadeiro ou falso? Que ele é acompanhado de uma diminuição de densidade. Vai aumentar ou diminuir a densidade? Quem sabe? Quem sabe dizer isso? Aumenta ou diminui? A palavra-chave está aqui. Aumentar ou diminuir? Ó, ele está saindo aqui do estado gasoso. O estado gasoso está, ó, tá livre, né? Ó, tá aumentando, né? Não pH. O estado gasoso está livre. Então, se ele está condensando, está fazendo isso, ó. Se está fazendo isso, está havendo aproximação. Se está havendo aproximação, está havendo troca de energia. Se está havendo troca de energia, está havendo formação de densidade. Então, é falso. Ele aumenta. Então, o erro está aqui, ó. Ele não diminui. Ele está aumentando. Ele aumenta a densidade. Tá ok? Então, também é falso. No processo 4, é denominado vapor, o 4 é vaporização. Tá aqui o 4, ó. É vaporização? Não, né? O 4 aqui é o quê? É fusão, não é não? O 4 é fusão, né? Então também é falso. Rapaz, vai dar tudo falso mesmo. O aumento de pressão.
sob temperatura constante provocaria igual decréscimo de volume de água líquida e gasosa? Vamos repetir. O aumento de pressão sob temperatura constante provocaria igual decréscimo de volume da água líquida e gasosa? Igual decréscimo? O que vocês acham? Se eu aumento a pressão, vai ser igual decréscimo? Não, porque você está vendo que a água, né, quando está ali no estado líquido, né, se eu aumentar a pressão, ela realmente vai passar para o estado de vapor, mas não vai ser instantaneamente, não vai ser relacionada ao mesmo instante que eu estou modificando a pressão e que estou, né, com a mesma proporção, né, a temperatura, ainda mais que ele está dizendo que a temperatura é constante, né, ele diz aqui, ó, temperatura constante. Então, a temperatura constante, ela vai permanecer a mesma. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aumentar essa temperatura, não é isso? Ela tem que ser aumentada, mesmo eu estando relacionados aqui com a minha pressão, tá? Então, é falso. O vapor d'água está em um estado menos energético que a água líquida e sólida. O vapor d'água está no estado menos energético. O vapor, o PH falou, não li, PH, desculpa. Deixa eu ver aqui o que você falou, PH. Eu não consegui ver. O vapor é o estado mais energético. Ah, o vapor, né? Sim, você está dizendo, o vapor de água está no estado menos, não é mais. Você está mais livre, né? A cinética é aumentada. Então, não é menos, é mais. Aqui, né, ó. É mais, então também é falso, não é isso? 8h50, vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Durante o ciclo hidrológico, a outra aula só começa, só 9 horas, né? Mas vocês querem ainda assistir TV Globinho, comer um pedaço de cuscuz ainda, né, para reforçar. Então, é uma questão antiga, 2017, questão antiga. Então, durante o ciclo hidrológico, ocorrem diversas mudanças de estado físico da água. Um exemplo de mudança de estado denominado sublimação ocorre quando, letra A, o vapor de água em elevadas altitudes transforma-se em neve. O que é que vocês acham? Quando ele diz vapor de água, né, ó, tá aqui o vapor, né? Lembra que esse vapor, se fosse para o estado líquido, condensava, né? Mas ele está dizendo que se transformou em neve. Então, é como se estivesse fazendo a relação aqui do estado de vapor, e é a relação do estado de vapor para o estado sólido. Então, tá correta a letra A? O que vocês acham? Na minha opinião, tá correto. Vai botar um pontinho aqui, ó, para o concorrente não ver. Bota um pontinho aqui, o concorrente não vai ver, né? Aí você depois marca, vai fazer assim, ó, na letra errada, ó. Ainda fica assim, ó, fica desse jeito, ó. Para ele, né? Para ele largar de ser esperto e estudar. Então, ó, vamos ver na letra B. Gotículas de água transformam-se em cristais de gelo. Então, esse processo aí não é um processo de sublimação. Isso daqui é uma solidificação, né? É uma solidificação. E diminui a pressão. A Mariana Daniel aí, rapaz, a Mariana Daniel é demais. Solidificação. Aumenta a densidade, não aumenta não? Vai aumentar a densidade, né? Então, letra C. Gotículas de águas presentes nas nuvens transformam-se em gotas de chuva. Então, se é gotículas de água, é vapor, né? Então, se transformam em gotas de chuva, é porque condensou, não é isso? Aqui é condensação. A última, a letra D, ó, vapor de água em baixas altitudes transforma-se em neblina. Vapor de água em baixas altitudes transforma-se em neblina. Então, se ele transformou em neblina, ele está fazendo um processo de evaporação. Lembrando até que essa neblina, né, vamos trabalhar isso daí, ela corresponde a um estado que nós chamamos de solução coloide, né? Um coloide. É isso? Nós vamos trabalhar isso daí também. E aí, é melhor a gente dizer que o correto está aqui, né, não? Na letra A de aprovados no Enem, né, não? Se Deus quiser, não é verdade? Letra A de Enem. Mas vamos ver a letra E que eu marquei para o meu concorrente ver. Vapor de água em baixas altitudes transforma em orvalho.
vapor de água em baixas altitudes transforma em orvalho. Então, é aquele processo contrário, né? Bateu nas folhas que estão aí friazinhas e ela condensou, né? Não, o vapor e virou a água também, aí seria um processo de condensação. A última aí, para vocês comerem aquele cuscuz, a gente volta depois. O que é orvalho? Pronto. Quem foi que perguntar? Foi o Eclis, não foi, Eclis? Orvalho, Eclis. Vai de manhã cedo lá nas plantas da mamãe, bem cedinho, 5h30, 5 horas da manhã, e balança as plantinhas, ela vai estar toda molhada, né? Neblina é vapor? Não. Neblina não é vapor, tá? A neblina, como eu falei para você, é coloide. A neblina é uma solução. Ela está relacionada à solução coloidal. O que vem a ser solução coloidal? É quando a gente tem a questão das partículas, né, ó? Quando a gente consegue identificar essas partículas. Então, a neblina especificamente, ela tem partículas que são visíveis, né? Então, eu posso dizer que o coloide, ele tem a relação homogênea, mas ela também se enquadra com o fator heterogêneo. Mas esse heterogêneo só é possível quando eu estou relacionando a ultra aparelhos ópticos ou mesmo a ultrafiltros, né? Para poder fazer aí as separações, mas eu não posso considerar a neblina vapor, tá? Por que a neblina não é vapor? A neblina é como se fosse a fumaça, né? A neblina é como se fosse a fumaça, elas estão vinculadas aí a esse estado coloidal. Tudo bem, Maria Rosa? Para terminar aqui, o café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e, a seguir, diminui-se bruscamente a pressão. Né? Com isso, a água passa direto e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção de água do sistema, por esse motivo, resta o café em pó e seco. Identifique as mudanças de estado físico ocorridas nesse processo. Qual foi aí, sem medo de ser feliz? Me diga aí. Valendo o lanche lá no seu Sampaio agora. E pode escolher qualquer salgado lá. Pode escolher. É uma solidificação em fusão? Qual é a diferença de solidificação para fusão? Solidificar é exotérmico, né? Fusão é endotérmico. Então, um está perdendo calor e outro, um está absorvendo, outro está perdendo, né? Esse daqui absorve, aquele perde. Esse daqui é o processo de sair do líquido para o sólido, e aqui é o contrário. Na verdade, aqui é o contrário. Então, se você está vendo aqui, ó, aqui ele praticamente falou para a gente que é o processo de solidificar, né? Ó, então, a solidificação, tudo bem, estava certo a gente trabalhar ela. Mas a fusão, não é? Vaporização e liquefação, acho que é a letra D, o Vitor. Acho que é a letra D, eu também. Mas, ó, vaporização e solidificação, então aqui já está fora, né? Ó, e liquefação também, porque ele está no estado seco, né? No estado sólido, não é isso? No estado sólido, né? Então, veja aqui, nós temos que trabalhar diretamente em função dessa informação. Fusão e ebulição também não, e como o Vitor falou, o que restou para a gente foi a letra D, porque aí é o processo de solidificar, né? Ó, solidificou, que é o que nós chamamos a seco, e aí antes foi feito a questão da sublimação, a passagem direta para justamente voltar para essa condição. Tá? Então, gente, vamos tomar o cafezinho de vocês. Eu vou voltar depois. Onde eu parei, eu vou voltar, tá? Parei bem aqui. Vamos tomar o cafezinho. Eclis vai tomar o seu Danone, seu mingau. Sublimação. Essa transformação brusca. Justamente. Eu só esqueci a parte, não li, não consegui ler. Não consegui ler, deixa eu abrir de novo aqui. Eu só esqueci a parte da sublimação, o Vitor dizendo. Pois vamos lá. Espera aí, meu Deus, mas tá lindo todo mundo aí. Vamos tomar aquele cafezinho e aí mais tarde a gente volta. Tá bom? Um abraço.